Falemos então sobre a série que saiu na Netflix sobre a tragédia da Boate Kiss, Todo Dia Mesma Noite. Aqui nesse vídeo eu vou falar sobre a tragédia que aconteceu e a questão do trauma. Não vou fazer juízo de valor, vou falar de maneira extremamente técnica o que acontece numa situação como essa. Basicamente, o que aconteceu se enquadra no chamado módulo 3 da experiência somática, que são desastres naturais e causados pelo homem, com uma acoplagem depois no que a gente chama de trauma emocional. Quando a gente trabalha com esse tipo de trauma, a primeira coisa que a gente tem que analisar é o seguinte: existe um rompimento muito brusco e muito violento com a sensação de uma conexão com uma imagem de mundo que era seguro, com um senso de divino. A gente se sente desprotegido, desguarnecido e se perguntando por que comigo. Então, quando a gente trabalha com esse tipo de público, inclusive na época que ocorreu a fatalidade, alguns professores meus da Associação Brasileira de Trauma foram até Santa Maria trabalhar com o grupo dos pais e dos sobreviventes. Na época eu estudava ainda, mas eu sei que esse trabalho foi feito. Então, a primeira coisa numa situação como essa é a gente conseguir, aos poucos, acolher e trabalhar a orientação para o perigo, e conseguir, aos poucos, ir liberando aqueles congelamentos de luta e fuga que ficaram nos sobreviventes. E já vou falar um pouquinho de quem perdeu os entes queridos. Outra coisa que é muito importante, dentro daquela situação, por que a gente pode também falar que é um desastre natural? Ah, Vinícius, o fogo não foi causado de maneira natural. Não importa se é um raio que cai na floresta, ou se é um incêndio num lugar fechado feito por fogos de artifício. É um elemento natural agindo contra num espaço extremamente fechado. Inclusive abre precedentes para a gente colocar esse trauma também como trauma de envenenamento, até porque a espuma soltava cianeto. Inclusive cianeto é uma coisa, é um tóxico extremamente potente, porque ele quebra a última cadeia, a última molécula que permite a respiração. Então, mesmo que você sobreviva, você tem sequelas, algo extremamente sério. E assim, quem estava lá sofreu trauma de terror, trauma de horror. O que é terror? Terror é uma ansiedade muito grande de um ataque que eu recebo. O que é horror? É você presenciar algo tão absurdo, algo tão violento, algo tão sério, algo tão desumanizador, que aquilo é como se esfarelasse a sua visão de segurança no mundo. E o olhar de sobreviventes de horror e terror, ele é muito característico. Ele é um olhar vidrado, a gente vê muito esse olhar, geralmente em soldados que serviram em guerra. Em geral, um olhar vidrado, porque basicamente esse sistema nervoso está em colapso e em congelamento constante. Enquanto isso não for resolvido, não tem jeito, a pessoa não sai desse estado. Outra coisa que é importante ser trabalhada numa situação como essa é a culpa do sobrevivente. Porque, em geral, quem sai de uma situação como essa, ele lida com dois instintos que são extremamente saudáveis. Primeiro é estar feliz por estar vivo. Segundo, não ter podido ajudar. Eu gostaria de ter ajudado as pessoas que estavam lá. E aí eu começo a me culpar, porque na verdade, num primeiro momento, são instintos que se sobrepõem. Como eu estou vivo e isso eu não posso mudar, o outro lado pesa. Eu não pude ajudar quem estava lá. Tanto que algumas pessoas conseguiram sair, retornaram para lá para tentar salvar os companheiros e morreram. Então, trabalhar com horror é algo muito delicado. Você tem que trabalhar com muita calma, aos pouquinhos, e dividindo o que aconteceu e descarregando e resolvendo esses movimentos de luta e de fuga, cada qual no seu tempo. Com relação à questão dos pais, fazer associação foi algo muito necessário, exatamente por uma questão de conseguir contar uma história conjunta, num senso de comunidade. Isso com certeza ajuda a dar significado para a situação. E a posterior tratativa que o governo deu para esse caso certamente se enquadra numa questão de trauma emocional por uma questão de negligência. A gente vê lá o dono da boate falando: ah, isso acabou com a minha vida, isso acabou com a minha vida. Isso é extremamente revoltante para a gente que assiste. Perdeu alguém na tragédia é mil vezes pior, porque despersonaliza. Cara, acabou com a sua vida. Tá, você tá vivo, né? E as outras pessoas que não estão? Então, acaba sendo um processo que mistura vergonha com despersonalização, com raiva.
Trabalhar todos esses processos leva tempo, você precisa fazer o que a gente chama de titulação, cortar essa experiência em pedacinhos e ir aos poucos, conseguindo resolver esse sistema nervoso para que essa pessoa possa mudar o que a gente chama de significado da situação. Isso leva um tempo, precisa de bastante esforço, bastante carinho, bastante empatia. Bom, gente, é isso. Se tiverem alguma dúvida, deixem aqui embaixo. Um abraço.